Nesta noite, por favor, abra comigo no livro de Apocalipse, vou ler do primeiro capítulo, do primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Quero usar como tópico nesta noite uma revelação do futuro. A Bíblia é o único livro que diz para o homem de onde ele veio, aonde ele está e para onde ele está indo. Há muito tempo atrás alguém disse que o país que não tem Bíblia não tem liberdade. Com pouca Bíblia vem pouca liberdade. Com muita Bíblia vem muita liberdade. E olhando para os países do mundo, você vê que é verdade. Uma revelação do futuro. Abaixe a sua cabeça, Pai, enquanto ministramos nesta noite. Temos um desejo, que é fazer a tua vontade, pregar a tua palavra e dizer aquilo que acreditamos que o Senhor nos deu para dizer. Peço que o teu Espírito Santo e a tua presença venha sobre todos aqui nesta noite. Peço pela unção do Espírito Santo, daquele que nos unge, que está dentro de nós. Eu peço, como o Senhor me instruiu há muito tempo atrás, venha ungir esse povo, para que eles possam receber e entender a tua palavra, que pode salvar a alma deles. Oro pelos milhões que assistem pela televisão, em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Uma revelação do futuro. Viajei por várias partes do mundo nos últimos anos. Estive em El Salvador, na América Central, olhando para guerrilhas com armas escondidas em suas jaquetas. Eu estive à beira dos montes de Beirute, no Líbano, destruídos pela guerra, e vi a fronteira da Síria, e vi os caminhões israelitas carregando centenas de tanques russos queimados. Já estive no Sudão, na Etiópia, e segurei garotinhos e garotinhas em meus braços que eu sabia que iriam morrer de fome. E já olhei para milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas que eu sabia que não iriam viver, mesmo não tendo culpa alguma. Tinham tão pouco enquanto tínhamos tanto. Outro dia eu estive em um hotel de Moscou, olhando para o Kremlin, nos 37 acres aonde fica o governo mais disposto a dominar o mundo que existe na Terra. Até mesmo o homem comum hoje em dia, que não entende nada de profecia bíblica, ou de geopolítica, ou de eventos mundiais, sabe que tem algo acontecendo. O homem comum, que não estudou nada sobre a história, e que não entende o futuro bíblico, ainda sente algo em seu coração, em sua mente e em seu espírito, que tem algo acontecendo.
Nessa noite eu quero falar de algo que creio que Deus está falando para a igreja, para o mundo e para o futuro. E Deus não está calado nestes dias. Creio que Ele esteja falando hoje, talvez de uma maneira que nunca falou antes. E Ele tem uma palavra para o fim dos tempos, e creio que estamos no fim dos tempos. Creio que estamos meio que no último minuto, na última hora, antes do arrebatamento da igreja. É nisso que acredito, eu sinto isso. Me pediram para pregar para um grupo de ministros outro dia, que eram alguns dos mais poderosos neste mundo, que pastoreavam as maiores igrejas cristãs hoje em dia. Não era um grupo muito grande, talvez 300 pessoas. E para ser bem sincero, por alguma razão eu não desejei fazer o que eles tinham me pedido. Mas orando sobre aquilo, buscando a Deus, perguntando o que Ele queria que eu pregasse para esses pregadores poderosos, nunca vou esquecer aonde eu estava, nunca vou esquecer o que senti no momento. Foi como se a presença de Deus viesse sobre o meu coração e falasse: fale assim para eles. Fale para eles que todos os eventos no mundo hoje, políticos, econômicos, militares, espirituais, todos estão acontecendo com um propósito. Diga para eles que o homem que tem o cargo mais importante na terra está ali porque eu escolhi. Diga para eles que líderes mundiais estão sendo levantados com um propósito. Diga para eles que eu estou preparando cada detalhe e que nessas últimas horas a minha palavra vai cobrir o mundo inteiro pela última vez, tocando corações e vidas de milhões, de milhares, de centenas de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões. E eu quero que você pense nisso. A coisa mais importante na mente de Deus não é o orçamento dos Estados Unidos, não é o míssil de Poseidon, não é o submarino atômico que custa 2 bilhões de dólares, não é a conferência que acontece com os líderes mundiais. Mas o mais importante para Deus hoje é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo para todas as nações. A cidade na qual estou agora, em Dallas, você conhecendo ou não, talvez tenha sido mais importante, mais poderosa, na influência desse grande mover que toca o mundo do que qualquer outra cidade. Por muitas razões. Primeiramente, porque concentrado nessa área existem mais pessoas que creem na Bíblia e são cheias do Espírito Santo do que em qualquer outra cidade na face da terra. Deus disse: fala para eles que eu estou segurando o vento, eu estou segurando os planos do maligno, eu estou segurando o Armagedon, para que o meu evangelho alcance aqueles que são pobres, que não têm condições, que estão sofrendo, estão doentes, para que eles saibam que Jesus salva, que Jesus os ama, que Jesus cura, e que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que Jesus está voltando. Há alguns meses atrás, Deus começou a tocar meu coração e falar da igreja.
Antes de continuar, quero dizer o seguinte: a missão da igreja nesse momento, com certeza, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro. Essa é a missão da igreja porque é o que Deus quer. Agora, Deus falou assim ao meu coração. Olhando para a igreja hoje em dia, eu queria poder dizer que, e não quero ser negativo, mas quero pregar a verdade, queria dizer que todas as igrejas, as doutrinas estão variantes, mas estão pregando a palavra de Deus. Mas não são todas as igrejas que pregam a palavra de Deus. Milhares de vocês que me assistem pela televisão hoje, que se dizem cristãos, e milhões de vocês que vão para igrejas. Você vai para a igreja, pertence a uma igreja, é religioso, mas não está salvo. Você nunca nasceu de novo e nunca aceitou a Jesus como seu Salvador. E em 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo diz assim, ele diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você ouviu o que o profeta ou o apóstolo Paulo disse? Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A maioria das igrejas nesse país, nessa terra, e a maioria das igrejas cristãs se tornaram pouco mais que grupinhos de iniquidade que não conhecem a Deus e viraram as costas para Deus e para a santa palavra dele. Aceitando espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É impossível que uma pessoa seja salva em uma dessas igrejas. E quero declarar algo: as denominações, como conhecemos hoje em dia, estão mortas. Não estou falando mal de denominações, não é o que estou falando. Não quero dizer que é errado pertencer a uma denominação, não é isso. Estou dizendo que aquilo que não conhece o poder pentecostal, que é apenas uma denominação, então está morto e fechou a porta para Deus não entrar. Alguns que me assistem, sei que vocês ficam ofendidos com o que estou dizendo, e olha, me desculpa, eu não gosto de ofender as pessoas, mas eu preciso pregar a palavra, eu preciso pregar a palavra de Deus. A grande maioria das denominações hoje rejeitaram o Espírito Santo e disseram: nós não queremos ele. Um banqueiro esteve em um de nossos cultos há alguns dias atrás. Ele acabou de ser batizado no Espírito Santo e disse: irmão Swagger, há alguns dias atrás na nossa igreja, uma denominação muito conhecida aqui na América, o pastor perguntou: quem aqui é batizado com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas? Se levante. E eles se levantaram. E aí ele disse: é melhor que vocês sumam e não voltem mais. Vocês não são bem-vindos aqui. Na realidade é a mesma coisa de dizer: nós não queremos o Espírito Santo. Vá embora e não volte mais. Simplesmente porque fecharam as portas para o Espírito não entrar. Você acha que eu estou pegando pesado demais? Pode ser, mas digo isso com o coração partido. Quando você rejeita o poder de Deus, não sobra mais nada. E digo agora que se você é associado com uma igreja que não prega mais essa Bíblia, ou acredita que Jesus salva, ou acredita que Ele batiza com o Espírito Santo e está voltando, que não acredita que Ele responde oração e opera milagres,
eu te digo: saia daí, saia logo daí, por causa da sua alma, e pelo amor de Deus, encontre outra igreja, onde o poder de Deus é real e Jesus Cristo está se movendo. Entre ali, creia em Deus e sirva a Deus. Estou te dizendo, Deus me falou que Ele fechou a porta para o mundo denominacional que disse não para o Espírito Santo. Ele fechou a porta para eles. E se Jesus tardar, muitos nessas igrejas que amam a Deus, quando eles saírem dali, não vai ter quem possa substituí-los. Não vai ter ninguém. E essas igrejas vão morrer e viver o modernismo, como muitas delas já vivem. Mensagem número 2. A mensagem da hora hoje é a mensagem pentecostal. Não tenho vergonha de dizer isso, não estou envergonhado de dizer isso. Não estou falando de movimentos ou comunhões pentecostais ou igrejas. Estou falando da mensagem do poder do Espírito Santo. É disso que eu estou falando. Não importa de que igreja você é. Não estou interessado em saber se é metodista, episcopal, luterana, presbiteriana, Assembleia de Deus, Igreja de Deus. Eu não quero saber, não importa. Mas estou preocupado com o seguinte: você está em uma igreja onde o poder de Deus existe e Jesus é real? E essa é a mensagem pentecostal, a mensagem que Jesus salva, a mensagem que Jesus cura, a mensagem que Jesus enche com o Espírito Santo e que os dons do Espírito estão em operação hoje e que Ele está voltando. Eu não gosto de dizer essas palavras, mas igrejas que pregam e pregadores que pregam que os dias dos milagres acabaram e morreram com os apóstolos, e que Deus não revela mais nada para o seu povo hoje, que viver para Deus é uma religião fria, guiada totalmente pelo intelecto. Saia dessa igreja e vá para uma onde Jesus é real. Mas existem problemas também no meio pentecostal, problemas severos, problemas que Satanás está trabalhando como nunca trabalhou antes, para atrapalhar, enfraquecer e distorcer e confundir a grande mensagem pentecostal. Primeiramente, nossa juventude pentecostal hoje tem visto pouco avivamento em seus dias. Essa geração de pentecostais viu muito pouco do poder do Espírito Santo, viu pouco sobre o mover de Deus. Nasceram em casas pentecostais, nasceram nas igrejas pentecostais e desconsideram e nunca viram o poder de Deus se manifestando na vida deles. A maior necessidade no meio pentecostal hoje é de um avivamento do Espírito Santo, e nós também podemos perdê-lo. Essa segunda geração viu muito pouco do avivamento. Deixa eu te falar algo da unção do Espírito Santo. Satanás quer distorcer o poder do Espírito. E como ele faz isso? Escuta com atenção. A música é um dos veículos mais poderosos através do qual o poder do Espírito Santo flui. É uma das forças mais poderosas em nossas igrejas, em nossos corações, em nossas vidas. O fluir do Espírito, enquanto o Espírito de Deus se move na área da música, para tocar vidas e corações de pessoas que estão ali. Mas nos últimos anos, a música cristã
tomou um rumo totalmente diferente nos Estados Unidos, no Canadá e na maioria do mundo. A música evangélica contemporânea se tornou um som que tem cativado a maioria, até milhões de pessoas, em meio à juventude cristã. Vou fazer algumas declarações que vão ofender algumas pessoas, mas eu não estou preocupado com isso. Um artista pentecostal estava se apresentando e minha alma ficou entristecida, meu coração até doeu enquanto eu olhava para aquilo que um dia foi uma música que foi extremamente tocada e usada pelo Espírito Santo. Olha, a música cristã contemporânea é incompatível com o verdadeiro cristianismo bíblico. A música tem que refrescar o espírito, glorificar a Deus, tocar a alma, exaltar o espírito. Mas ao invés disso, é exatamente como o nome descreve, contemporâneo, que quer dizer similar ao mundo. Pseudo-artistas e compositores cristãos fazem de tudo para escrever canções que não têm referência à glória de Deus e que podem ser interpretadas de maneira terrena ou espiritual. Incidentemente, não existe esse negócio de entretenimento cristão. Isso não existe. Quero falar disso porque Satanás está tentando ser sutil. Me escutem, vocês podem dizer: eu entendo, mas eu não entendo. Quando pensamos em falsos profetas, pensamos nesses gurus indianos em algumas partes da nação, que estão vomitando suas mentiras malignas de poderes demoníacos, mas não é disso que Jesus falava quando disse que nos últimos tempos falsos profetas viriam. Eles vêm vestidos em peles de cordeiro, falam como ovelhas, se comportam como ovelhas, andam como ovelhas, mas na verdade eles são lobos. Toda a terminologia é igual. As palavras são exatamente como falamos: experiência de nascer de novo, louve a Deus, milagres. Mas aí Satanás traz aquilo que vem matar, roubar e destruir, que é o humanismo cristão. Você está me entendendo? Muitos não entendem, pensam que entendem, mas não entendem. Humanismo cristão. Algumas igrejas chegaram até ao ponto de trazer certas luzes para dar ao público um sentimento de que eles estão em um show de rock, tentando apaziguar o declínio moral dos seus jovens. Me escuta, a música cristã contemporânea tenta fazer com que Cristo seja aceitável aos homens, ao invés de fazer os homens aceitáveis a Cristo. Eu vou repetir. A música cristã contemporânea tenta fazer com que Cristo seja aceitável aos homens, ao invés dos homens aceitáveis a Cristo. Faz com que o Senhor Jesus seja rebaixado ao nível dos homens, ao invés de elevar os homens ao nível de Jesus, e isso não vem de Deus. Pessoas que escutam esse tipo de música entram em comunhão com o que representa uma afinação com o sistema do mundo, aonde não existe a possibilidade de elevação espiritual. E esse tipo de música cristã é espiritualmente destrutiva, assim como o rock and roll e a música sertaneja. A diferença é que o sertanejo e o rock influenciam quem não é salvo, enquanto essas músicas cristãs contemporâneas destroem aqueles que deveriam ser cristãos. Quando eu era criança, o que caracterizava nossos cultos eram aquelas antigas canções da glória que moviam o coração do homem e tocavam o coração daqueles que participavam dos cultos. Enquanto o Espírito de Deus se movia e Deus tocava vidas e corações, batíamos palmas,
e a alegria da glória enchia nossas almas. Era uma fonte da unção do Espírito Santo. E hoje Satanás distorce e acaba com isso, até que não haja mais alegria e não haja mais adoração. O humanismo cristão. O que é o humanismo cristão? Veja bem, o espírito dessa era que tem tomado conta da igreja coloca o homem como principal e Deus como secundário. Isso é humanismo, sendo ele secular. E claro que no secular não existe Deus. O humanismo secular. O humanismo cristão diz sim, Deus existe, mas Deus está no centro e Deus é segundo plano. Eu quero repetir: o humanismo secular diz que Deus não existe e que tudo é feito para o homem, e o homem está no centro das coisas. O humanismo cristão diz que Deus existe, mas o homem ainda está no centro e Deus é secundário. Está ao contrário. Deus é quem tem que estar no centro e o homem vive em torno de Deus. Do que você está falando eu não entendo. Eu sei que alguns não entendem e vou deixar mais claro, vou explicar. Qualquer coisa que tenta tomar o lugar de Jesus Cristo coloca o homem no centro e Deus é colocado de lado. Quando você vai para a sua igreja, estou falando de igrejas pentecostais, e eles não usam mais o apelo, ninguém é chamado para o altar mais, mas eles escolhem apenas um cômodo na igreja. E quando você tem uma necessidade em sua vida, você vai visitar o psicólogo da igreja ou o conselheiro da igreja. Isso aí é humanismo cristão. Entendeu bem? Isso é humanismo cristão. Você tem que ir para o altar, como tentamos fazer ontem à noite. Você tem que vir para Jesus, vir para Deus e colocar suas dificuldades, seus problemas diante dele, deixar o Espírito dele entrar em seu coração, tocar sua vida e sua alma. Deus tem que permanecer no centro. Nos últimos anos, nossas igrejas pentecostais têm feito de tudo para conseguir uma educação qualificada. Nossos líderes estão cada vez mais qualificados com diplomas. Quanto mais diplomas e mais títulos mundanos pudermos conseguir, sei que isso não soa bem e não é agradável. Deus não recompensa a ignorância. Mas muitas vezes, quando tentamos ter créditos acadêmicos, esquecemos o mover do Espírito e do poder de Deus. E não tem que ser assim, mas acontece muitas vezes. O humanismo cristão. Somos inteligentes, podemos resolver todos os problemas. Você pode falar em línguas o dia inteiro. Você pode falar dos dons do Espírito e fazer todas essas coisas, mas se o poder de Deus não estiver em sua vida e você estiver quebrantado e humilde diante de Jesus, vamos perder aquilo que Deus já nos deu. O humanismo cristão. Espero que você esteja entendendo. Oro para que você esteja entendendo. Tudo deve levar ao altar. Tudo deve levar ao altar. Outro dia eu estive diante de uma televisão, ouvindo um pregador pentecostal ensinando o evangelho da prosperidade. Todos devem ser ricos. Deus criou uma forma de todo cristão ser rico. Eu fiquei ouvindo aquilo e não testificou ao meu espírito: sim, eu creio que Deus prospera o seu povo. Mas está errado. E eu disse: qual é o problema, Deus? E milhares de pentecostais estão acreditando nisso. E Deus falou ao meu coração assim: toda mensagem, toda doutrina em minha palavra deve levar a uma pessoa, que é Jesus Cristo. Tudo.
E disse: quando os homens te escutarem pregar, sua mensagem deve fazer com que eles desejem e amem mais a Deus. Tudo o que fazemos tem que ser direcionado para Jesus. Devemos amá-lo mais. Em tudo que fazemos, devemos amá-lo mais. Mas esta mensagem apenas menciona Jesus Cristo, mas os homens saem dali com mais desejo de ficarem ricos do que chegarem perto de Jesus Cristo. No meu interior, em meu coração, eu tenho medo, eu fico triste. Me escuta. Eu ligo o canal cristão e começo a assistir um programa pentecostal. E eles convidam um ator de Hollywood para ali, que acabou de sair de uma boate. Você está me ouvindo? Acabou de sair de uma boate. Aí eu volto para o canal Batista. Espero que você esteja entendendo. A mensagem pentecostal está sendo colocada no meio do pó, da lama. Em uma grande cidade há pouco tempo atrás, a mídia fez de tudo para acabar comigo. Os batistas me protegeram. Meus irmãos pentecostais me largaram, falaram que eu prego de maneira muito pesada. Mas a maior igreja batista na cidade disse: eu e o Jimmy Swaggart discordamos em algumas coisas, mas ele está pregando o evangelho e eu vou protegê-lo. Você está me entendendo hoje? Misericórdia, fazemos de tudo para conseguir um grupo de pessoas. A mensagem pentecostal, a maior mensagem, a mensagem de Deus está sendo destruída, poluída, está sendo zombada por todo mundo. E nós aceitamos e não falamos nada. Às vezes sinto Deus, eu não quero mais pregar. Eu sinto que vou fechar minha Bíblia e sumir para algum lugar. E eu penso: Deus, eu sou contra tudo. Tudo que aparece quando eu vou para o meu momento de oração, fico com medo, porque sei que o Espírito Santo vai dizer: se levante e pregue contra isso. E eu não quero fazer isso. Mas não importa, falamos em línguas e estamos na televisão dizendo que temos pessoas aqui que têm problema nas costas e fingimos ser dons do Espírito. Temos que voltar para o Deus da santidade, o Deus da Bíblia, e caminhar de maneira limpa, de maneira verdadeira, ou Deus vai nos remover da presença dEle se nós não nos arrependermos. Misericórdia. Outro dia liguei a televisão, em outro programa pentecostal, a música tocando, o coral cantando, e aí saíram jovens, meninos e meninas dançando ao som da música, com saias cada vez mais curtas. Isso é Pentecoste. Isso é Pentecoste. Isso é Pentecoste. Deus, precisamos de avivamento. Precisamos de avivamento. A única mensagem hoje que está levando o evangelho para o mundo inteiro é a mensagem do grande poder pentecostal, e Satanás quer diluí-la, enganá-la e tentar nos atrapalhar. Deus nos dê pregadores
que vão se levantar nos púlpitos com convicção. Convicção. Homens que a gente sabe que são a favor de algumas coisas e contra outras. Pregador, pregue contra o álcool, diga para eles que está errado, diga para eles deixarem isso para lá, diga que você conhece, mas não fique com medo de pregar, não cocheie entre dois pensamentos, pregue contra isso. Pregue contra tudo que o inferno tem, tudo. Pregue contra Hollywood, diga para o povo ficar fora dos cinemas, diga para os seus filhos ficarem fora dos cinemas, não deixe eles irem para lá, diga para eles que é sujo, é podre, é imoral, está errado. Irmão, e se você não tem espiritualidade para saber que está errado, então sai de trás do púlpito, deixe de ser pastor e vai trabalhar em um posto de gasolina em algum lugar, porque você não foi feito para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Houve um dia em que nos levantávamos por algo, que éramos a favor de algo e éramos contra algo. Mas hoje aceitamos qualquer coisa. Se o mundo aplaude, então aceitamos. E o Pentecoste? É isso que Deus está dizendo para a igreja. O que Ele está dizendo para o mundo. Em 2 Timóteo 3:1, Paulo disse assim: Paulo disse: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, que traz um terror. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos horríveis virão, extremamente cheios de terror, dias terrivelmente maus. Isso caracteriza essa era, preste atenção. Na Alemanha nazista, antes da Segunda Guerra Mundial, a primeira câmara de gás foi desenvolvida por professores de psicologia que selecionavam alguns pacientes para vê-los morrer. A Alemanha nazista, antes da Segunda Guerra Mundial. Agora falando dos Estados Unidos. Um renomado cientista propôs que 90% dos pacientes de hospitais que são mentalmente retardados sejam mortos nos Estados Unidos. Na Alemanha, os pediatras começaram a buscar nas instituições infantis crianças defeituosas para matá-las e exterminar aqueles que têm defeitos e não produzem nada. Isso foi o que aconteceu na Alemanha nazista. Hoje nos Estados Unidos, um renomado médico propôs matar uma criança defeituosa, pois os pais não queriam ter bom senso. Na Alemanha nazista, começaram a tirar os mais velhos de suas casas, colocaram eles nas ruas para vê-los morrer também. Hoje na América, um renomado cientista, Nobel Laureate, propôs a eutanásia para todos com 80 anos. Eutanásia obrigatória. Ele deve querer um estado totalitário. Na Alemanha nazista, antes da Segunda Guerra Mundial, o aborto tinha se tornado a resposta aceitável para os problemas das mães em 1930, amenizando a mente das pessoas para que os médicos pudessem então começar a matar outros grupos de pessoas que eram peso social e econômico. A América hoje em dia, um aborto nos Estados Unidos acontece a cada 20 segundos. Mais de 10 milhões de americanos já foram assassinados. Isso é um holocausto. E um senador disse
financiamento federal de um aborto pode aliviar as consequências sociais de crianças que não são bem-vindas. O que a gente faz com um senador que não é bem-vindo, hein? Na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, deixavam crianças morrer de fome e filmavam para estudar esse processo. Nos Estados Unidos, na Universidade John Hopkins, fizeram a gravação de um bebê que tinha síndrome de Down morrendo de fome para estudar o efeito médico. Você tem que entender que eles não são vistos mais como seres humanos. Na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, eles assassinavam crianças e enviavam seus cérebros para instituições. Aqui na América, hoje em dia, um médico abriu a costela de um feto vivo, um bebê que tinha acabado de nascer, para observar a ação do coração, mais ou menos 24 semanas depois da concepção, 6 meses depois da sua concepção. Na Alemanha nazista, um juiz alemão condenado disse para um juiz americano: "Eu nunca pensei que passaríamos por isso." E a resposta: "Você começou a passar por isso quando condenou a primeira vida inocente." Hoje na América, um renomado cientista também sugeriu que uma criança não seja declarada como viva por 3 dias depois de nascer, para que os pais e médicos pudessem permitir que a criança morresse se tivesse algum defeito. E o seu defeito moral, hein, doutor? Tempos trabalhosos, um comportamento incontrolável. O comportamento que vemos hoje é muito mais do que homens sem rumo. Eles são influenciados por demônios. Todas essas coisas que eu mencionei que não caem bem com a igreja hoje, a razão pela qual o mal tem aumentado tanto e porque a influência demoníaca tem crescido na América, é porque a igreja tem abaixado os seus padrões, ela está mais fraca e ela tem falhado. A coisa mais forte nos Estados Unidos da América não é um tribunal, ou a Casa Branca, ou o Senado, mas o maior poder neste país são pastores como esses que estão pregando dos púlpitos, que acreditam na Bíblia e pregam a palavra de Deus sem temor ou favor, e declaram para o povo aquilo que ouviram de Deus. E quando isso deixa de acontecer, o mal só aumenta na nação. E um ambiente melhor ou uma segurança financeira não é a resposta para uma doença espiritual que tem Satanás como sua fonte. Em Efésios 2, Paulo disse que o príncipe, a potestade dos ares, agora opera nos filhos da desobediência. E todo mal deve ser julgado por Deus. Me escute bem. Pensamos que essa nação pode escapar. Pensamos que vamos sobreviver. Ligue sua televisão e os pregadores dizem que vai melhorar, que os cristãos vão trazer a era do reino. Outro dia na capital eu estava na mesma mesa que um conhecido pregador do evangelho, e ele disse: o mundo vai melhorar cada vez mais e mais, vamos resolver nossos problemas. Eu escutei aquilo até não aguentar mais e disse: olha, você está errado, Senhor. Eu não disse isso. Eu disse: olha só, você está errado.
Eu não chamei ele nem de Senhor, pois não vale a pena. Eu vou te falar o que Deus diz sobre o futuro. O inferno está para fazer a festa nesse mundo. Se você está construindo para o dia de hoje, suas esperanças estão no agora, você está em apuros. Porque esse sistema não vai durar. Essa é uma das cidades mais lindas na face da terra hoje, mas esse sistema não vai durar. Sabe o que a Bíblia diz? Eu vou te dizer o que vai acontecer, o que está para acontecer. Preste atenção, coloque o seu coração no que vou dizer, coloque os seus olhos nisso aqui, olha. Paulo disse que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, vamos nos encontrar com Ele nas nuvens e nos encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. O arrebatamento está para acontecer, a trombeta de Deus vai tocar, e o povo de Deus está se preparando para subir agora, no momento que a trombeta tocar. Por que você acha que o Espírito Santo está sendo derramado no mundo inteiro? Por várias razões, mas uma delas é preparar a igreja para o arrebatamento. Esse é o próximo grande evento no horizonte, é o arrebatamento. Pode acontecer nessa noite, amanhã ou semana que vem. Eu sou um evangelista. Deus está nos ajudando a ganhar milhares de pessoas para Jesus Cristo, mas os evangelistas não vão trazer o reino. Ouviu bem? Pregadores da televisão não vamos trazer reino algum para cá. Nenhuma denominação de igreja vai trazer nenhum reino. Do que você está falando, pregador? Estou falando da doutrina que está sendo transmitida e entrando no coração de milhares de pessoas, dizendo que as coisas só vão melhorar e nós vamos trazer a era do reino. Não vamos. E a razão pela qual sei que não vamos é porque um reino precisa ter um rei. E quando a era do reino começar, o rei estará aqui, e o rei é Jesus Cristo. O mundo está a caminho da grande tribulação, um período de um desastre, um terror e um inferno como nunca vimos antes, que virá de maneira cataclísmica sobre este planeta. E a Bíblia diz que milhões de pessoas vão morrer. E então, no fim do período da grande tribulação, Deus diz sobre o futuro: Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino, vai pisar no Monte das Oliveiras, e então o inferno e o mal e a podridão que tem tomado este mundo, Ele vai vencê-lo com o poder de sua força. Foi há muito tempo atrás, em uma cidadezinha. Era uma pequena igreja, não tinha um carpete no chão ou lustre no teto. Não havia ali nada que pensamos ser necessário hoje em dia. Um homem e uma mulher, debaixo de grande convicção, durante o momento do apelo, desceram até a frente daquela igreja. O homem estava fugindo de Deus fazia muito tempo. E 15 minutos depois, não demorou, ele se levantou, com o rosto molhado de lágrimas. E um homem diferente se levantou, diferente do que tinha se ajoelhado. E aquele homem era o meu pai, e aquela mulher ao lado dele era a minha mãe. E mudou a nossa casa, nossa família, nossas vidas, mudou tudo. E escuta aqui, e são minhas últimas palavras hoje.
Essa é a única mudança que pode afetar sua vida para o bem, e somente Jesus pode trazê-la. E essa é a resposta. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministramos essas palavras nesta noite, eu oro para que algo tenha sido falado ou feito que venha tocar o coração das pessoas. Para nos ajudar a saber que o tempo está acabando. O que precisamos fazer tem que ser feito rápido. Peço por sua direção e seu toque, em nome de Jesus. Preciso de centenas e centenas de pessoas que sabem orar. Creia em Deus comigo agora. Eu preciso disso. De cabeças baixas e olhos fechados. Vou dizer duas coisas. Primeiramente, se você está aqui nessa noite, você é cristão, mas faz meses e meses e talvez até anos. Talvez você nem se lembre quando Deus tocou sua vida pela última vez. Quando foi a última vez que seu poder e presença fluiu em seu coração? E então você sabia que era redimido. Não era só questão de dizer, você sabia. Pense nisso por um instante. Outros aqui. Jimmy Swaggart, não estou vivendo corretamente e sei que esse mundo está em apuros. Não sei exatamente o que, mas sei que algo está para acontecer. Mas se Ele está estendendo suas mãos perfuradas, eu quero segurá-las. Você pode orar por mim, e eu estou falando com quem não é salvo. Você pode orar por mim, então levante sua mão bem alto agora, para que Deus veja. Aqui em cima, ore por mim, estou vendo, obrigado. Aqui nas arquibancadas do meio, quantos podem levantar a mão? Ore por mim, preciso de oração, não estou vivendo corretamente. Levante, por favor. Estou vendo você, obrigado, obrigado. Até lá atrás, obrigado. Quantos mais? Levante a mão, aqui no meio. Muito obrigado, muito obrigado. Deus ama o seu coração. Lá em cima, quantos podem levantar a mão? Ore por mim, não estou vivendo corretamente, preciso de ajuda. Lá atrás, ore por mim, não estou vivendo bem, preciso de oração, obrigado. Quero que todos se levantem, por favor, se levantem. Vamos todos nos levantar. Glória ao nome de Jesus. Ó Cordeiro de Deus, eu vou pedir nesta noite, todos vocês que levantaram as mãos, vou pedir você para vir até a frente e vou te pedir para encontrar um lugar. E se você vier, Jesus vai te encontrar aqui. Ele te ama e a porta está aberta. Ele não está lançando ninguém fora e Ele está te chamando. E enquanto eles cantam, eu quero que você venha. Isso aí, pode vir. Isso aí, pode vir.
Por favor, eu quero que você olhe para o irmão Swagger. Como pregador, eu não posso curar nenhuma de suas doenças. E não posso resolver nenhum de seus problemas. Pessoalmente, eu não tenho a resposta. Mas eu represento alguém que tem. Não vai demorar muito tempo, você só precisa acreditar, e Ele vai mudar sua vida. Quando Ele te muda, Ele te dá um novo coração. O ódio, a inveja e a malícia vão sumir. E Ele substitui isso com amor. Satanás rouba, mata e destrói. Alguns de vocês aqui estão presos pelas drogas, pela inveja, presos pela ganância, pela amargura, álcool ou o que for. E não existe outra fonte de ajuda senão naquele que você veio buscar. Jesus Cristo pode quebrar essa prisão, essa corrente e esse poder das trevas, pois Ele tem todo o poder. Estou vendo um homem aqui segurando um bebê. Essa garotinha está dormindo no seu colo e ela não sabe, ela parece ter uns 2 anos. Mas essa é a maior noite da vida dela, pois ela vai receber um novo pai e uma nova mãe nesta noite. Ela vai bradar daqui a 1000 anos nos montes da glória por causa do que vai acontecer no coração deles hoje. Isso vale para todos vocês. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Você pela televisão, abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Você que precisa de Jesus. E quero que você creia em Deus comigo agora. Eu vou orar. E quero que você repita depois de mim. E não quero que você só diga palavras, mas quero que você acredite de todo o seu coração. Vamos orar. Querido Deus do céu, eu preciso de ajuda. E a tua palavra nos diz que se nos achegarmos a ti, o Senhor não nos lançaria fora. E eu te peço agora que o Senhor entre em meu coração e mude minha vida, me transforme em uma nova criatura, limpa-me com teu sangue precioso, lava-me para que eu fique limpo, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e de acordo com tua santa palavra, Romanos capítulo 10, com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus e faço dele o Senhor da minha vida. E em meu coração, agora, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos opera agora em minha vida para me transformar. Eu creio e eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Estou lavado, estou limpo, estou santificado, estou justificado, eu nasci de novo, eu estou salvo. Aleluia!